Olá, corredores, corredoras. Vamos então a mais um blog do editor, novamente abordando 3 edições: julho, agosto e setembro de 2000. Vamos falar da Maratona de São Paulo. E estava indo bem, bastante gente e tal, mas o que acontece, e aconteceu durante anos isso, ah, havia divulgação na Rede Globo, lógico, então isso repercutia demais, todo mundo queria participar. Mas só que a pessoa, que ninguém dava destaque no anúncio, olha, são 42 quilômetros. Falava, não venha participar da maratona, nossa, você vai ser um sucesso. Tá? Só que não dizia, o que acontecia no dia é que era coisa triste. O pessoal caminhando, sei lá, depois da metade, metade só caminhava, se arrastava, quando a gente fala. Né? Bom, contribuições maravilhosas sempre dos assinantes sobre corridas lá fora. O Darcy Garçon passa a ser escreve dezenas de vezes na revista. Ele viajava muito. É um empresário de São Paulo, praticamente da minha idade, eu acho. E ele foi correr uma meia da Dinamarca para a Suécia, ou ao contrário, não sei, com 95 mil participantes. Só, hein? É uma prova excepcional, só teve uma vez. Então todo mundo que é a inauguração de uma ponte. A Conrads é a outra famosa, passa a ser 12 horas. Oba! Mesmo assim, vão 5 ou 6 brasileiros só. Ainda não foi descoberta. Só vai ser descoberta depois quando a revista vai lá. Eu vou lá e participo e faço grandes matérias grandes e matérias legais a respeito. Vamos lá? A edição de julho. A edição de julho, Maratona de São Paulo na capa. E com a sexta Maratona de São Paulo, já organizada pela ESCOM, a prova da Rede Globo, com 6 mil participantes. E o que acontece é que a Maratona tinha muito estreante, né? E corria uma vez e nunca mais ia correr, porque aquela coisa de, aquela frase, eu sofri tanto na maratona, aí acaba o cara assim, qual é a próxima, né? Isso aí existe, lógico, o cara sofre a sensação de vitória, de ser um atleta mesmo, provinha de 10, cara, 10 qualquer um faz, 21 também, tá? Mas 42 não é para qualquer um. Então aquela sensação, mas alguns falaram assim, nunca mais mesmo. 42 quilômetros para andar metade, porque não tem graça mesmo, é ridículo não. É um horror, eu já corri maratona e andei os últimos 10 praticamente, é um horror, é triste. Bom, a vitória é de um carioca, Alex Januário, que é treinado pelo Henrique Viana, que escrevia na revista, né, da equipe Perivento, e a prova é legal, passa pelo Minhocão, muita gente, a gente fez um monte de fotos. Eu tenho que lembrar, na época, eu editava a revista sozinho, não tinha um editor de arte e tal, já tinha tido, mas eu tinha, não sido abandonado, mas a Márcia Gregório, que foi a minha editora de arte, grande amiga até hoje, naturalmente, ela falou, mas isso dá para você fazer sozinho. E eu fazia, só que sem muita arte. Eu punha um monte de foto, minha especialidade é texto. Então eu escrevia, eu lia todos os textos que chegavam, né, dos colaboradores, eram mais de 10, 15 colaboradores. Eu lia tudo, fazia o que a gente chama aí, um pentezinho, passava um pente, limpava, arrumava algumas coisinhas. Bom, Maratona em São Paulo, então, a Márcia na LOC, mais uma vez, se saiu muito bem. Aí tinha colaborador, então aquela sessão brasileiros lá fora, que ainda chamava lá fora só, sempre todo mês tinha um assinante, praticamente todo mês, às vezes quando não eram 2, 3, 4, sem contar que às vezes depois de Nova York, Paris, a pessoa falou, Tomás, posso escrever? Eu falava, pode, só que eu já tenho 2 ou 3 textos, então manda uma coisinha pequena. No caso, o Mário Cerati, na Mortadela, amigão também, assinante sempre, ele corria muito lá fora também e fala sobre a Maratona de Praga. Aliás, uma cidade estupenda. Bom, aí tem uma entrevista, como eu falava, quase sempre tinha sessão de entrevista. Nesse caso com o Alex Januário, que foi o segundo lugar após um queniano lá em São Paulo, foi muito bem. E outra entrevista também com quem fez pódio, que é o Genilson Junior, que é um goiano. O que era curioso, ele tinha corrido Paris uma vez, porque o irmão morava lá na Europa, ele correu, foi lá e quebrou. Aí ele foi a Porto Alegre e ficou em segundo lugar, atrás de um queniano. E foi a São Paulo e ficou em quarto. A característica é que quando ele correu Porto Alegre, ele ainda tinha o seu trabalho, que era cobrador de ônibus, em Goiânia. Então, depois ele fez vários pódios, não tenho ouvido falar dele recentemente. Bom,
não era muito comum equipes anunciarem na revista, mas já começam a surgir algumas equipes expressivas. Como é o caso da Tri Lopes, do assinante também da revista, ocorri algumas vezes com ele, brinca muito comigo, às vezes quando estou treinando, ele falou, Tomás, mexe o braço assim e tal. E ele anunciou na revista, não, quero anunciar, porque ele tinha o apoio de um banco e fez questão de falar, nós éramos a única mídia, não existia revista alguma, então você queria fazer um comunicado, queria divulgar um produto, a sua prova, o seu tênis, a sua agência de viagem, ou era contra relógio ou nada, ok? Então, reforçando só que entre os nossos colaboradores fixos de anos e anos, o Ayrton Ferreira, da Bahia, foi sempre com a sessão Momento no Corredor, além das planilhas, famosas planilhas, ok? Bom, aí vamos para a edição de agosto, que traz na capa o Reginaldo de Azevedo. Também outra surpresa, é um corredor lá do Rio de Janeiro, e ele se saiu muito bem, foi 2h17, quase 2h18 no Rio, e foi muito bem. Entre os anúncios constantes durante vários anos, a 10 milhas garoto, que aliás nem precisava fazer anúncio, diga-se passagem, que era daquela prova que você não podia deixar de participar, era famosas, estava naquela categoria provas imperdíveis no Brasil. A Garoto, a meia do Rio, obviamente, a Pulha depois começou a entrar nessa, a Tribuna de Santos, enfim, haviam várias corridas, as provas da Copa. Bom, aí a gente comenta então sobre o Reginaldo surpreende e vence a Maratona do Rio, que não era muito esperado. E também um outro atleta que não aparecia, quando aparecia ganhava, que tinha um nome engraçado, que era Rizoneide Vanderlei, e que vence a Maratona do Rio também. Ela vence para tempo? Para 2h43. Tempo razoável. E o Reginaldo para 2h18. Bom, então a Maratona do Rio está começando a embalar, né? Já está acertando. Ainda não é o percurso atual, que já não é mais atual, né? Foi sempre ali na cidade, saía para cá, saía para lá, não sei o quê, dava uma volta pelo centro. Aí passou, quando assume o novo grupo, à frente da Maratona do Rio, passa a largar lá no Recreio, não, ainda, Recreio dos Bandeirantes, isso, e vem até o Aterro. No último ano mudou, em função da arrumação lá na subida ali da Barra para Copacabana e tal, a Niemeyer, né? E em função disso mudou novamente, mas ficou legal, não precisava ter aquela mão de obra de ir até lá, o ônibus, levar o pessoal, tal, e o pessoal gostou. Eu estou falando já da Maratona do Rio, que passa até então a meia no sábado, ou quando é o sábado, não está previsto, talvez esse ano deve acontecer, então está previsto acontecer feriado de 15 de novembro, que é uma segunda, então a meia vai ser no sábado, ok? Bom, aí tem uma matéria, uma foto legal, a Maria Domiciano Gomes, ela é uma excelente atleta, que foi excelente atleta até os 40 e poucos anos. Ela sempre estava no pódio. Ela é uma excelente pessoa e virou uma treinadora de sucesso também. No caso, o Reginaldo, que ganhou a Maratona do Rio nesse ano, em 2000, era treinada por ela. Ela está aqui com a camisa do Vasco, tinha o patrocínio do Vasco naquela época. Bom, a corrida dos degraus, ela continuava firme. As inscrições acabavam. Não é a mesma corrida, como você sabe, né? Saíam grupinhos de 5 ou 10 pessoas por faixa etária, eu acho. E você tinha que se matar, correr mal os seus primeiros 100, 200 metros para chegar na porta do prédio e tentar ficar logo no começo e ficar na frente. E depois ela, uma escada estreita, então quem saía na frente e continuasse ali, ganhava. A primeira, como você se lembra, foi vencida por um americano, e uma americana, mas o cara não era corredor, o cara remador, porque subia puxando, segurando no corrimão, né, como se fala. Bom, aí tem uma matéria, então o Darcy Garçom foi anos, o nosso colaborador, Tomás, eu fui correr tal coisa, manda aí, ele escrevia muito bem também. Ele vai para uma prova que foi uma coisa surpreendente, ia ser inaugurada uma ponte entre a Dinamarca e a Suécia. Então, para comemorar,
fizeram várias efetividades, festas. Entre elas uma meia, porque na verdade a ponte tinha uns 4 quilômetros, é uma enorme ponte, é uma das maiores pontes taiadas da Europa. Tal. Talvez tenha sido até a maior na época que inaugurou, em 2000. E a pessoa largava, passava por um túnel, aí chegava na ponte no quilômetro 15, 10, sei lá. E corria então os 4 quilômetros lá. E a prova teve, eles queriam por 100 mil pessoas, conseguiram. Ficaram 95 mil pessoas correndo, em várias largadas. De uma organização assim que o Darcy fala, cacete, achava que ia ser uma zona. Porque é muita gente numa ponte, ainda precisa ter estreiteza, né? Não, mas eram largadas por tempo, até por CEP. O cara não sabia o tempo de cada um. Então, a predominância dos participantes eram suecos e dinamarqueses, né? Então, esse grupo, que é o mais importante, eles largavam por CEP. Era o critério para que não houvesse congestionamento. Outra cobertura, outro depoimento lá de fora sobre a Condes, que no 75º ano, 75 anos, ela decide passar de 11 para 12 horas o tempo limite, que era bem rigoroso, né? Ah, 1 hora. Não, essa 1 hora a mais deu divisor de águas. Hoje em dia ainda, eu não sei chute, eu diria assim, 1/3 dos participantes, ou mais, hein, chega entre 11 e 12 horas. Porque dá uma diferença. 11 horas é uma coisa, 12 já você consegue respirar. Mesmo assim, mesmo com esse apelo, que seriam 12 horas, e a prova inclusive é indecida, não dá muita diferença, vamos dizer, hein? Descer ou subir, na mesma eu subi muito melhor do que descer. Só vão 5 brasileiros, inclusive o Valmir lá de Santos, o que é um dos melhores ultramaratonistas do mundo, que mais que pela segunda ou terceira vez também não consegue completar, não. Desiste porque viu que não ia ficar entre os 10 primeiros e tal. Então tem um mapa, como você sabe, a prova sai um ano de cima e chega no litoral, no outro ano inverte e tal, né? Como você já falamos várias vezes. Aí um anúncio também, é a 17ª corrida de integração. O que é legal falar é o seguinte, essa corrida é da IPTV, que é da Globo, vai de Campinas, né? Então, francamente, ela não precisava contar com a divulgação na revista. Mas o que acontece é que a revista tinha uma força muito grande entre os corredores. Então, a IPTV foi anunciante anos da Contra-Relógio, porque via os resultados. Anunciaram na revista, nossa, aumentou participantes. Então, eles queriam uma prova com muita gente, obviamente. Nós estávamos falando, então, na sessão entrevista, que acontece algumas vezes na revista, falando de pessoas que mereciam um destaque, digamos assim, né? Então, geralmente atleta de elite, às vezes um dirigente e tal. E no caso, ele pegou um caso, o Ayrton Ferreira, que faz a matéria, inclusive, falou, Tomás, eu tenho uma mulher aqui de 57 anos, Antônia Rosa, a mulher corre muito bem, cacete, ela é simples, não sei o que, você falou, não, força pra ela. Então põe no título, Antônia Rosa, 57 anos, corre sua primeira maratona, 57 anos, e faz 3h40. Não é pouca coisa. Então, o Ayrton faz uma entrevista com ela, fala como é que ela se prepara para correr a prova, tal, que é uma coisa de dar uma força. A revista sempre deu uma ênfase para os corredores mais dedicados, assim, né? À toa que o nome da revista é Contra-Relógio, são pessoas que correm, eu quero fazer um bom tempo, não quero completar numa boa só de qualquer jeito, não é a nossa linha. Aqui, todas as sessões, todo mundo gostava, tal. Tinha essa sessão CR@IFA, eu já falei sobre isso, do Marcão, o técnico Marcão, que ele que criou a prova, porque ele queria fazer o quê? Mas o pessoal precisa saber da internet, a internet estava começando. Eu já vi alguns sites, alguma coisa, mas não, quase ninguém tinha internet. Então ele escrevia sobre a internet, sobre os sites, sobre os fóruns que ele criava, enfim, até tinha um glossário para explicar. Mas quem não tinha internet não entendia nada do que o cara falava e tinha várias reclamações, telefonemas, e-mail não tinha e-mail. Carta, fala, tira essa sessão daí, pô, só não serve pra nada, só serve pra nos incomodar. Bom, aí vamos para a edição de setembro, tem na capa a Maratona de Blumenau, que passa a ser oficial novamente, que paga a taxa lá para ser credenciada e tal. E tem ainda a Rusca Marco Polo e a Meia do Rio. A Meia do Rio continuava bombando. Aqui, a gente todo ano a gente fazia sorteio para os assinantes. Dessa vez mudava para Nova York, para Buenos Aires. Aqui a gente sorteia para comemorar o 7º ano 4 pacotes, tudo pago, tudo. Hotel, passagem, inscrição para a Maratona de Paris.
sorteio para 4 assinantes. Aí a meia do Rio, como o título diz, cresce ainda mais. Ela foi num crescente. A prova era bem feita, ótima, depois um início meio confuso e tal, mas depois ela já está no embalo, assim. Ela tinha aquela estreiteza, mas o pessoal, é uma São Silvestre do Rio de Janeiro, como você sabe, assim como tem a São Silvestre de Belo Horizonte, que é a Volta da Pampulha. É a mesma organizadora, a TV Globo apoiando, então aquele pessoal, às vezes, não muito treinado, né, que vai lá e tudo bem, mas foi um dos grandes empurradores das corridas no Brasil. O Marilson não ganha, é o segundo, e a Selma dos Reis também, segunda colocada, na meia do Rio, que é ótimo. A Maratona de Blumenau, então, resolve pagar as taxas, porque você, para ser uma prova oficial, você tinha que pedir para credenciamento e tinha que pagar uma taxa, porque vai o medidor lá fazer, vai ter um delegado técnico, eu mesmo fui delegado técnico algumas vezes, para ver se, bom, o percurso está ferido, está marcado, tá. Aí no dia, já tinha acontecido em Blumenau, uma vez que não aferiu o percurso, outra vez fez. Mas um dias antes a prefeitura falou, olha, vai atrapalhar aqui, muda o percurso para cá. Aí mudou. Só que mudou e o delegado técnico que estava lá falou assim, peraí, você mudou e não avisou? Eu teria que fazer uma correção. Ah, não, é o Raul Cardoso. Boa gente. Mas assim, meio a prova era dele, né? Tinha sido da Blue Corredores de Blumenau, mas depois passou a fazer uma prova dele mesmo. Como meio hoje acontece com o Paulo Silva, que acabou assumindo a maratona de Porto Alegre. No começo era da Copa, tinha uma diretoria, mas nos últimos anos a prova passou a ser do Paulo Silva e família, que cuida muito bem da prova. E que está ainda ligada à Copa, mas a Copa já não tem aquela bola que tinha antigamente, hoje é uma prova do Paulo Silva, que vai muito bem. Aqui a Volta da Pampulha ela anunciou uma data, depois anunciou outra, e foi mudando. A cada mês ela mudava. Não sei, me lembro por que razões. Até que faz um anúncio definitivo que a maratona, a Volta da Pampulha, vai ser dia 19 de novembro de 2000. Com detalhe que, não sei que ano, 1 ou 2 anos depois, ela passa a ser sempre no primeiro domingo de dezembro. E assim vai, até agora recentemente, até a última vez, 2020, né? Ou 2019. Então, essa é a edição de setembro, que nós estamos falando da edição de setembro, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Que passa a ser, então, a nossa cobertura das 3 edições, julho, agosto e setembro. E espero que vocês estejam gostando do blog do editor, que está trazendo, então, a leitura comentada dos primeiros 12 ou 13 anos da revista, edições com muitas coberturas interessantes, muitas informações da evolução das corridas do Brasil e do mundo, e que não tem como você saber a não ser com esse comentário. As edições mais recentes, ou dos últimos 10, 12 anos, você vê aqui no site, vê a revista digital. Lá você lê a revista integralmente, exatamente como se estivesse com ela numa revista papel, né? E nós estamos destacando, a partir de agora, algumas matérias, tanto de cronistas, uma da corridas lá fora interessante, provas brasileiras também interessantes, as crônicas do Lauter Nogueira, depois também do Aulo Selmer, o treinador, e do Márcio Dederiche. Sem contar uma sessão de nutrição que a gente vai começar a destacar aqui no site, espero que vocês gostem. E aproveitem e já leem as revistas digitalizadas também, que tem muita matéria interessante, muito bem editada, com ilustrações sensacionais, tá? Fotos e ilustrações. Obrigado, divulgue para os amigos, participe, mandem e-mails, tá bom? Muito obrigado.